Signo de Sagitário, previsões para o segundo semestre de 2026. Vamos ver quais são as energias disponíveis, as perspectivas para os seus próximos meses, de julho a dezembro. Leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente e meio do céu no signo de Sagitário. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem meu site, meu Instagram e no comentário fixado tem o link para o meu curso Tarô do Zero ao Avançado. Para quem quer aprender a arte de ler tarô com ética. E não só se você quer aprender tarô para trabalhar com isso ou para os seus atendimentos terapêuticos, mas como desenvolvimento pessoal mesmo. Porque o tarô é uma ferramenta que ativa a sua intuição ou que aprimora a sua intuição. E assim você ganha mais autoconfiança para suas decisões do dia a dia. Vamos à sua leitura, signo de Sagitário, começando com uma energia geral para o seu semestre. Uau, Rei de Ouros, meu Deus! Rei de Ouros. Rei de Ouros é o toque de Midas. Toque de Midas é o quê? É crescimento exponencial. Crescimento exponencial. Não é um crescimentozinho não qualquer, é um crescimento exponencial. Não é um crescimento quântico, tá? Porque quântico, quanto que é um quanto? Um quanto é muito pequenininho, né? Um quanto é muito minúsculo. Então, um salto quântico, um crescimento quântico é um crescimento minúsculo, né? A gente está falando de um crescimento exponencial aqui para vocês. Pode ser financeiro? Pode. Pode ser um crescimento exponencial na sua liderança, na sua reputação, na sua visibilidade? Pode também, tá? Que bom! Próximos 6 meses aqui. Quem está no fundo do deck? Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus traz movimento, traz paixão, ação. Esse crescimento exponencial ele acontece quando você está alinhado à sua paixão, quando você está cumprindo a sua missão de vida. A condição para essa situação aqui é você estar cumprindo, alinhado à sua missão de vida. Você está fazendo algo com paixão. Com compaixão, pode ser a serviço da humanidade, fazendo o bem para o próximo, sim, também, mas algo com paixão, você fazendo algo que é apaixonante, você é apaixonado pelo seu trabalho, pelo seu servir, sabe? Estar a serviço de algo, de um trabalho, de uma profissão, estar a serviço em relação a uma causa, é serviço, a própria palavra já diz, é ser viço, ser vitalidade, ser vida, entende? Então, quando você faz alguma coisa não para ser visto, pensando na visibilidade, mas quando você faz algo por serviço, a serviço, para ser vida, para ser vitalidade, aí você se ilumina, aí você brilha e aí você conquista esse crescimento aqui exponencial, tá? Agora, se você tá fazendo alguma coisa meio que sem paixão, mais do mesmo, ai, tô fazendo só para me aposentar logo, aí não vai ser esse rei de ouros que vai virar, né? Então você tem que encontrar algo que te traga paixão, você tem que fazer algo que converse com o seu coração, com a sua alma, que realmente faça você, te alinhe à sua missão de vida. E para você saber a sua missão de vida, você pode vir fazer o mapa do autoconhecimento, você pode dar uma olhadinha lá no meu site, porque tem a explicação do que é a missão de vida, tá? Que é um cálculo na numerologia que soma o seu nome com a sua data de nascimento, tem a tabela cabalística que você precisa acessar e somar e fazer o cálculo, mas dependendo da sua missão de vida, você tem algumas energias favoráveis, tá? Então a missão de vida não é necessariamente o que você vai fazer. Não tá assim, a sua missão de vida é ser professor, a sua missão de vida é ser médico, a sua missão de vida é ser artista. Não, não é assim. A missão de vida é muito mais um como você tem que fazer as coisas do que um o que que você tem que fazer na vida.
Deu para entender? Tá, qualquer coisa vem marcar a sua consulta comigo. Mas vamos lá. O que temos para o signo de Sagitário para os próximos 6 meses? Eu vou tirar na sequência, signo de Sagitário, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Fundo do deck, três de copas. Três de copas, comemoração, celebração, boas amizades, boas parcerias, contatinhos, contatinhos, muito bom. Então, é muita amizade, amistosidade, conexões com pessoas, bem a cara de Sagitário aqui, né? Conversas, celebrações, pequenos encontros, tá tudo muito bom. Que mais? Julho. Julho para os sagitarianos, a gente tem As de Paus. E o As de Paus vai falar sobre um novo trabalho, uma nova fase no seu trabalho, ou uma nova atividade que você faz continuamente, rotineiramente. E é algo que sim, é apaixonante. Então, para muitos aqui, é como se você já estivesse caminhando e cumprindo a sua missão de vida, tá? Porque esse trabalho apaixonante que começa em julho, é isso que vai te habilitar e te possibilitar o acesso a esse rei de ouros, a esse crescimento exponencial. Por quê? Porque você está apaixonado pelo seu projeto de vida. Aqui tem energia de fogo, assim como vocês. É o impulso, é o primeiro passo, é o impulso inicial, no mês de julho. Então, pode vir um convite para você começar algo, um convite de alguém ou um convite do universo, um convite interno, um chamado interno para você se lançar em um projeto, tá? Como se você estivesse com essa tocha acesa abrindo caminhos. É meio que um pouco aventureiro, um pouco. Lembra dos bandeirantes, né? Eu tô abrindo caminho. É tudo mato, mas eu tô indo, sabe? Desbravando um novo caminho. Agosto, Sagitário, a gente tem o Valete de Copas. E esse Valete de Copas, ele traz uma coisinha meio bebê, né? Meio baby, assim, meio insegura, meio duvidosa, como se você duvidasse do seu valor, ou como se você começasse a duvidar do caminho. Tem uma insegurança aqui. Pode ser uma sensação de deslocamento, parece que eu não estou me sentindo muito no meu lugar. Claro, você está desbravando um novo caminho, é natural você se sentir meio desajeitado, meio fora de lugar, meio fora de proporção, sabe? É como se de repente você se sentisse de um tamanho que não é adequado, não está adequado para aquele lugar. Por exemplo, você começa num trabalho que você acha que você sabe menos do que o cargo está exigindo, ou que você sabe muito mais do que aquele cargo está exigindo. Então tem um descompasso aqui. Então tem um desajuste, parece. Um incômodo. Mas é natural. Agosto é um mês que pode ter um incômodo? Pode, mas é passageiro, é, é passageiro, mas também, assim, faz parte do processo e é importante que você sinta esse desconforto. Para quê? Para que você veja que, embora as coisas sejam desconfortáveis, você consegue se ajustar, você tem habilidades que você vai se moldando a uma nova realidade, como um camaleão, sabe? Então, mesmo que você esteja inseguro, ou mesmo que as coisas estejam instáveis, você tem uma adaptabilidade. Você é Sagitário, Sagitário é fogo mutável. Você consegue mudar, você consegue camuflar um pouco as suas emoções. E aqui, às vezes, é um pouco até camuflar a sua insatisfação inicial. Porque no começo nem tudo vai estar perfeito. E tá tudo bem, você só sorria e acena. E finge que tá tudo bem. E daqui a pouco a coisa melhora,
sabe? É mais ou menos isso. Então, agosto pode ser um mês de não tá muito legal, mas eu tô indo, eu tô. Vamos lá. Vamos ver onde isso vai dar, tá bom? Vai se adaptando, vai se moldando, vai, se camuflando se for necessário. Modelando. Modelando, o que que é modelar, né? Modelar é você olhar alguém como modelo e você meio que imitar, mimetizar um pouquinho, sabe? Para falar assim, ah, tá bom, vou modelar aquela pessoa. Não é imitar e ser igualzinho, mas eu vou modelar, ela vai ser uma referência para mim, então eu vou. E assim você vai se adequando, você vai encontrando o seu jeito de fazer, o seu próprio espaço também. Você vai, eh, aos poucos se sentindo mais. Agora tá bom, tá? Então, agosto traz uma coisa de adaptabilidade. Setembro, temos o 2 de ouros. Setembro ainda, né, continua. Então a gente vem de uma certa insegurança, mas eu estou me adaptando. E setembro eu continuo nesse processo, mas já melhora. Eu já tenho um domínio melhor da situação, eu já consigo equilibrar melhor as coisas, eu tô mais seguro. Eu tô mais seguro. Setembro é um mês também de multiplicação financeira. As coisas tendem a melhorar na área do dinheiro. Pode ser, claro, que o trabalho tenha trabalho em dobro, e aí, consequentemente, vai ter dinheiro em dobro. Então, pode ser você com duas frentes de trabalho. Então, eu tenho aqui o meu trabalho CLT, mas eu comecei a fazer uma renda extra. Sabe? Ou eu tô fazendo uns bicos de final de semana, então eu tô equilibrando as coisas, então tem dupla jornada, mas também tem um retorno financeiro maior. As coisas estão, fluindo, estão se multiplicando. Pode falar também de investimento financeiro, de você aplicando melhor o seu dinheiro para que ele se multiplique ao longo do tempo, juros sobre juros, né? A questão dos juros compostos. Então, está bem favorável para você fazer investimentos seguros. Não é investimento, trade, não é bet, não é ficar apostando, é investimento com consciência, com consistência, com conhecimento. Se for necessário, estude sobre os melhores investimentos, tá? E estudar sobre investimentos não é do dia para a noite, porque é um tema bem complexo. Então, você tem que estudar, um pouquinho todos os dias para entender essa questão dos investimentos, tesouro direto, mercado financeiro, ações, fundos imobiliários, enfim. É um universo, né? Para quem estuda isso, sabe que é um universo e que não tem uma resposta pronta. Por isso que você tem que buscar muita informação. Buscar muita informação. Então, é um estudo contínuo também. Para quem investe, é um estudo contínuo. Você não pode parar de estudar. E a gente está falando de um rei de ouros, que é multiplicação financeira. Uma forma de você multiplicar o seu dinheiro é através desses investimentos. E, de novo, um investimento de longo prazo, com conhecimento, tá? Outubro, a gente tem o As de Copas. Outubro é um mês. é uma ener- O que veio aqui de imediato é batizado, tá? Para alguns, pode ser você sendo padrinho, madrinha, de um bebê. Hã, ou você lidando com criança, enfim. Para outras pessoas, isso é bem pontual, tá? Mas é a primeira mensagem que me veio. Para outras pessoas, esse As de Copas vem como a fonte criadora. Então tem muita expressão, muita expressividade, a questão da imaginação também, de novo, o sonho, a imaginação. Sagitário pode ser um signo mais sonhador? Pode. Mas aqui é como se fosse a sensibilidade mais aflorada para você trazer a sua imaginação para o mundo da matéria. Escrita criativa, escrita terapêutica, algo nesse sentido, tá? Como se você colocasse
o seu coração, o seu emocional no papel. Você despejando as suas emoções no papel. Novembro, novembro, novembro é o seu inferno astral, basicamente, né, Sagitário? Quando a gente tem o Sol em Escorpião, a gente tem o inferno astral, entre aspas, bem entre aspas, porque inferno astral de verdade não existe. Mas a gente, né? Um mês antes do seu aniversário, no signo anterior, você tá finalizando o ciclo, né? É, então, aqui, o seu mês de novembro pode ser um pouco mais desafiador, pode ter alguma questão que traga uma certa tristeza, uma decepção, um desentendimento, pode. Mas o que que você faz a partir disso? Você fica sofrendo a partir de agora? Você fica, ai meu Deus, novembro vai ser um mês péssimo. Não, não é isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Só que o que que você pode fazer para evitar ou para se precaver em relação a isso? Palavras mais doces, mais serenas, mais tranquilas. Porque aqui, às vezes, essas espadas, essas palavras, não veio de outra pessoa, às vezes veio de você mesmo. Sabe? Controlar muitas vezes aquilo que você fala, porque é aquela história, depois que você fala, né, depois que você falou, não tem como desfalar. Depois dá para corrigir, dá para pedir perdão, dá para resolver, dá. Só que aqui é melhor evitar, né? Então, ser mais cuidadoso com a sua comunicação, porque espadas é comunicação. Ser mais cuidadoso com a sua comunicação durante o mês de novembro, para evitar alguns deslizes, para evitar algumas desavenças, sabe? Alguns desentendimentos. Porque você falou de um jeito, a pessoa entendeu do outro. A comunicação é uma via de mão dupla, né? Assim como espadas, é dois gumes. O que você fala é uma coisa, o que o outro entende é outra. Né? Você não tá na cabeça do outro para entender o que o outro falou, o que o outro entendeu. Você só está falando, mas então ser mais cuidadoso tanto com as palavras, aquilo que você fala, como aquilo que você escreve. Tem uma coisa de mensagem escrita aqui, de mal entendido, sabe? Enfim, fica com essa informação para evitar isso. E dezembro, a gente tem a força. Sagitário, eu vou voltar aqui, tá? Um pouco. Vou voltar. Novembro ainda. Essa coisa de mensagem escrita, às vezes recado, pode ser recado no WhatsApp, enfim, de novo, é como se fosse uma mensagem errada para uma pessoa, ou a pessoa entende de um jeito errado. Muito cuidado, porque isso pode quebrar a confiança ou quebrar um relacionamento por bobeira, tá? Por bobeira. Por bobeira, assim, por um deslize. E depois dá pra consertar? Até dá pra consertar. Só que fica uma cicatriz, tá bom? Então, se dá pra evitar, a gente já tá falando aqui na leitura, então evita. E dezembro, aí sim, dezembro a gente tem a força. Dezembro é um mês de mais paz de espírito, porque você está fortalecido fisicamente e emocionalmente. É como se você finalizasse o ano e você passasse o seu aniversário assim, se sentindo forte, potente e, e capaz, sabe? Capaz de enfrentar o mundo, capaz de enfrentar o que vier. Porque você tem a força do He-Man lá, eu tenho a força. Não, porque essa força é uma força espiritual, é uma força genuína que tem a ver com a sua presença no mundo, de você estar confiante, né? Ter essa autoconfiança de quem você é. Então você não precisa
ficar provando nada para ninguém, você não tá devendo nada para ninguém. Aqui, né, é assim, eu não tô devendo nada para ninguém. Novembro é isso também. Às vezes eu vou colocar alguns bastas em algumas situações, porque eu não estou devendo nada para você. Então não venha me cobrar. Eu coloco o limite, eu coloco alguns nãos. Às vezes é preciso falar alguns nãos para algumas pessoas que a gente gosta e fala assim, mas sinto muito, aqui tem um limite. E a pessoa pode sair magoada? Pode, mas você fala assim, sinto muito. É como é, entende? Eh, não dá para você não colocar limite aqui em novembro. Aqui você precisa colocar alguns limites também. Defender o seu espaço sagrado, a sua individualidade, a sua autonomia, tá? E daí, dezembro, de novo, é esse fortalecimento da sua individualidade, fortalecimento da sua personalidade. Você mais consciente tanto do seu poder pessoal, mas consciente de que agora você pode ir mais longe. Eu não sei o que estava acontecendo, Sagitário, mas é como se alguma situação, pode ser de romance, estivesse te apagando. Tá vendo? Tá chovendo aqui, tem uma tempestade. E é como se alguém fizesse uma tempestade num copo de água, como se fosse uma chantagem emocional, e isso vai apagando o seu brilho. E aqui é você voltando a brilhar. É, tá? Entre novembro e dezembro, você voltando a brilhar, mas daí você vai ter que se posicionar. Você vai ter que falar alguns nãos. Não significa que é um término de um relacionamento necessariamente, tá? Mas se for preciso colocar limites para eu continuar sendo eu mesmo, é isso, tá? Mensagem final. Mensagem final para Sagitário, Roda da Fortuna. Roda da Fortuna diz: eu confio em tudo que o universo me trouxer. Eu confio naquilo que o universo me trouxer. O universo vai te trazer muitas coisas interessantes. Vai trazer algumas provações, algumas provocações, vai. Mas confia, confia que tudo que o universo está te trazendo é para o seu crescimento, é para a sua evolução, tá? E eu sei que você já sabe disso, mas a frase é: eu confio em qualquer coisa que o universo me trouxer. Se o universo está te trazendo, é porque você dá conta. E se você quiser vir constelar o seu problema, o seu tema, a sua questão, que não precisa ser de família, pode ser qualquer tema, finanças, trabalho, relacionamento, saúde, enfim, qualquer tema pode ser olhado à luz das constelações. Dá uma olhadinha lá no site ou então me chama no WhatsApp para marcar sua constelação ou então marcar sua leitura de tarô, o seu processo terapêutico de volta para casa, como eu estou chamando. Enfim, tem vários serviços lá no site, dá uma olhadinha e me chama no WhatsApp para marcar o seu atendimento.